Lê-se que um príncipe, ainda jovem, foi retirado da sua família e foi levado por pessoas desconhecidas para um lugar muito longe. Lá ele se tornou o mordomo de uma casa e, por uma injúria, foi colocado numa prisão. Esse jovem poderia reclamar, esbravejar, afinal, ele era um príncipe e não fez nada de errado por estar ali. Mas ele, ao invés de fazer isso, essas reclamações, ele cuidou desta prisão, limpou, organizou, e por se tornar tão fiel, ele foi considerado o carcereiro-mor deste local. Certo tempo, ele saiu da prisão, por ele ser tão organizado, alguém lembrou dele, e foi chamado a desvendar um sonho de uma pessoa muito importante. Por causa desse sonho que ele desvendou e deu a solução para ele, ele foi colocado como um governador e se tornou um excelente administrador. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Sim, eu estou falando de José, José do Egito. Eu trouxe essa história para introduzir o capítulo de hoje, que fala sobre trabalho. A autora traz instruções práticas, ela traz 10 instruções práticas de como nós, pais, devemos introduzir o trabalho na vida dos nossos filhos. E ela também explica de forma clara quais são as funções do trabalho, por que que nós devemos introduzir o trabalho na vida dos nossos filhos ainda quando são pequenos. E o trabalho é excelente para o desenvolvimento mental e do corpo, e para que nossos filhos não fiquem ociosos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Este é um capítulo muito importante. As instruções são práticas, como eu já falei. Então, é o capítulo 21, que fala sobre trabalho. Nossa autora, Ellen White. Vamos lá. A primeira instrução, ela explica que o trabalho é a salvaguarda para os jovens. Às vezes a gente não sabe o que fazer com os jovens. O trabalho seria a solução para resolver muitos problemas que os jovens estão passando por aí. Tirar jovens das drogas, da internet, que também se tornou um vício. Se eles estivessem trabalhando com a mente ocupada, estariam treinando o físico e a mente. Ela diz isso. O trabalho útil não tem a tendência, eles não teriam a tendência de se queixar do seu destino, não teria tempo, não estariam trabalhando, não teriam tempo para ilusões ociosas e correriam pouco perigo de adquirir hábitos nocivos ou andar em más companhias. Essa é a primeira instrução. A segunda é tarefas apropriadas à idade e aptidão. Encorajar os filhos a serem independentes. Desde pequenininho, nós devemos encorajá-los a fazer o trabalho, a serem independentes. Sérias dificuldades logo se verão na terra, e as crianças devem ser ensinadas de tal maneira que possam enfrentar. Ensine seus filhos a serem úteis, a assumirem responsabilidades de acordo com a sua idade. Então, o hábito de trabalhar se tornará para eles uma segunda natureza, faria parte da nossa natureza. Se nós somos, para você poder ensinar, para eu poder ensinar aos nossos filhos, nós temos que trabalhar, eles têm que nos ver trabalhando. Então, primeiro nós devemos ser, e depois explicar e ensinar, mostrar no caminho o trabalho, fazer com eles. O terceiro é o fruto da ociosidade, terceira instrução. Os pais não podem cometer pecado maior do que negligenciar a responsabilidade que Deus lhes deu, deixando os filhos sem fazer nada, pois logo aprenderão a amar a ociosidade e serão homens e mulheres inúteis. Se eles crescerem sem fazer nada, não vão querer fazer o trabalho depois, tem que começar de pequeno. E se tornarão inúteis. Ela fala muito, Ellen White fala muito sobre a inutilidade do ser humano sem o trabalho. Mas não sei se você já conviveu com alguém que não gosta de trabalhar. É terrível, viu? Vamos para a próxima instrução, o uso sábio do tempo. As crianças devem ser ensinadas a fazer o melhor uso do seu tempo, a ser um auxílio ao pai e à mãe e a confiar em si mesmas. Não se deve permitir que elas se considerem isentas de qualquer trabalho necessário.
O valor do tempo supera todo o resultado. O tempo desperdiçado jamais poderá ser recuperado. O aproveitamento do tempo desperdiçado é um tesouro. Cada tempo, para nós adultos hoje, o tempo parece que ficou curto. Para a criança, esse tempo é um tesouro. Então, nós temos que ensiná-la a usar esse tempo de forma proveitosa. Vem o próximo tópico, vencer a preguiça. Os pais devem ensinar os filhos a vencer todo o hábito de indolência. A cada criança se deve ensinar que tem um trabalho para fazer no mundo. Ensinar que elas vieram aqui porque tem um propósito, um trabalho. Trabalhar para Cristo. Qual é o propósito de todo ser humano? Fazer a vontade de Deus. A preguiça é uma grande maldição. O trabalho bom e árduo torna os nervos e os músculos firmes. É verdade, se a gente trabalha, a gente está exercitando nossos músculos e a mente também. Os filhos, ao promoverem a prosperidade do lar, receberão as mais ricas bênçãos. Olha que interessante. Ainda receberão as bênçãos. A próxima instrução. Por que trabalhar antes de brincar? Era a pergunta que Ellen White fazia à mãe. E a mãe explicava que é importante primeiro trabalhar e depois brincar. Primeiro o compromisso, depois a brincadeira. Aqui, eu vou ler para você. Eu costumava perguntar a ela, a mãe, por que eu sempre tenho que trabalhar bastante antes de brincar? E a mãe respondia, é para educar e treinar a sua mente para o trabalho útil, e além disso é para evitar travessuras. E quando ficar mais velha, você vai me agradecer por isso. Por isso que é importante a gente ensinar o trabalho antes da brincadeira, a ensinar a ter responsabilidade. O valor do trabalho diário. Ellen White fala aqui do planejamento. Há muitos anos, já tem mais de um século, né, que foi escrito esse livro, ela já fala de planejamento. Nós devemos planejar nosso trabalho diário, organizar o tempo, o horário, para que a gente possa cumprir tudo o que nós devemos fazer. Observe isso. Hoje nós temos muitos programas que falam de planejar o tempo, muitas palestras sobre isso, você deveria pesquisar se você não consegue se organizar adequadamente, para aproveitar o seu tempo. E ela dá aqui as dicas. Faça uma lista dos deveres e separe um tempo para cada um deles. No capítulo que fala sobre organização, ela fala sobre isso. Nós deveremos anotar tudo que nós temos para fazer durante o dia e organizar por prioridades, né? Então, aqui ela manda fazer uma lista, tudo que nós temos para fazer, depois faça tudo completamente, com ordem e objetividade. Além de fazer essa lista, devemos fazer com ordem, a ordem de prioridade, e com objetividade. Com ordem, que é para fazer decentemente, com objetividade, para realizar para aquele fim. Não é para fazer de qualquer forma, é para fazer bem feito. Unir o físico com o mental. As mães que não querem que os filhos trabalhem são insensatas. Que forte isso para a mãe, né? Estragam os filhos e então os mandam para a escola para lá continuar estragando. A melhor disciplina que elas podem ter é o trabalho. A melhor disciplina para a criança é o trabalho. Se você se pergunta aí o que fazer com seu filho para que ele seja disciplinado, Ellen White fala no livro Orientação para a Criança, este livro aqui. Na internet tem outra capa, que a melhor disciplina é o trabalho. Quer que seu filho melhore, mude, dê trabalho para ele. Ele vai citar o físico e a mente também. Unam o trabalho físico ao mental e as aptidões mentais se desenvolverão muito mais. Quer ter também a mente boa? Trabalhe. Quer ter felicidade? Trabalhe. Não tem o que fazer? Invente. Me ajude também aí colocando nos comentários um tipo de trabalho que nós poderíamos colocar para os nossos filhos. Ela fala no capítulo anterior, ela fala que a criança já deve ter uma obrigação certeira a partir dos 6 anos de idade, já deve ter uma obrigação certa, uma função para ele fazer. Mas que desde a tenra infância já deve ajudar a mãe e o pai em casa e os irmãos. Já deve ter responsabilidades também. Mas com 6 anos é o momento de colocá-lo uma obrigação, um serviço para ele. Jogar o lixo fora, encher o litro de água, molhar as plantas. Tem que ter uma obrigação para isso.
Criar meios. Pronto, aqui chegou o tópico. Criar meios. Permitam que eles ajudem vocês de toda forma possível e mostrem a eles que gostam do seu auxílio. Mesmo as crianças não fazendo adequadamente, nós devemos mostrar que nós gostamos do auxílio. Eu penso dessa forma. Nós vamos ter trabalho agora em ensinar nossos filhos que são pequenos, mas no futuro eles vão nos ajudar. Então, vale a pena perder um certo tempo agora ensinando, porque futuramente eles vão fazer para a gente. Então, e goste do auxílio, elogie, agradeça, quando eles estão dispostos a ajudar e quando eles nos ajudam. Que eles sintam que são parte do núcleo familiar. Quando a gente, todos trabalham, é tão bom, é tão agradável fazer parte daquela família que é importante. A pessoa que se sente à parte, por fora, ela pode ter problemas mentais por causa disso, porque não se sente acolhido. Ensine-nos a sempre usar a mente para que possam planejar o trabalho, a fim de fazê-lo prontamente e de forma completa. Então, usar a mente, planejar e fazer completamente todo o trabalho. Não pode deixar o trabalho pela metade, não. Tem que fazer completamente. Até porque isso, eu li em outro capítulo, que eles, no futuro, realizarão o trabalho completo. Não deixa o trabalho pela metade. Então, tem que fazer completo o trabalho, desde pequenininho, mesmo que não faça adequadamente. A próxima instrução, e a última, é que o trabalho é nobre. Devemos engrandecer o trabalho, devemos falar que o trabalho é importante para a nossa vida, devemos valorizar o trabalho, instruir nossos filhos e nos sentirmos, nós pais mesmos, felizes por estarmos trabalhando. Afinal, é o trabalho que nos alimenta, é o trabalho, como já foi dito no livro aqui, que melhora a nossa mente, o nosso físico, é o trabalho que nos deixa mais felizes, que paga nossas contas. Você já imaginou se nós vivêssemos sem trabalho, seríamos como? Às vezes a gente quer viver sem trabalhar, mas não dá, eu acho. Nós não conseguiríamos, seríamos pessoas problemáticas. Ensine as crianças a nos ajudarem enquanto têm pouca força e suas mãos são pequenas, ensinar desde pequeno. Devemos impressionar a mente delas com o fato de que o trabalho é nobre, de que foi ordenado ao ser humano pelo céu e que foi designada a Adão e Eva no Éden como sendo essencial para o desenvolvimento saudável da mente e do corpo. Adão e Eva tinham um trabalho, era cuidar do jardim e das flores dos animais, porque isso faz bem a mente e o corpo. Lembre-se sempre disso. O trabalho é muito importante. Para quê? Para a nossa mente, para o nosso corpo. Vamos colocar o trabalho em nossa vida como algo fundamental também para o nosso desenvolvimento. Este foi o capítulo 21, falar sobre trabalho. Finalizo com um verso para que seja para a sua vida, que seja útil para a sua vida. Finalizo com o verso de Romanos 12. Nunca lhes faltem o zelo, sejam vigorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Romanos 12. Nunca lhes faltem o zelo, sejam vigorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Tá certo? Eu espero você no próximo capítulo, que é o capítulo 22. Vou dizer o título agora. Capítulo 22 vai falar sobre dedicação e perseverança. Deve ser bem interessante, né? Se a gente falou de trabalho agora, vai ser sobre a perseverança no trabalho. Então, eu encontro você no próximo capítulo. E outra coisa. Este tópico do trabalho do capítulo 21 foi só um resumo. É importante que você leia o livro. Tem explicações mais completas, tá bom? Até o próximo capítulo.